que ou a dor me constrói ou ela me destrói. O que nós queríamos ser no futuro. Uns agrônomos, outros advogados, arquitetos e assim por diante. E eu, ingenuamente, falei, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Sabe aquele silêncio que você detesta? Depois vieram os deboches. Aí eu aprendi a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Não pode depender da plateia, nem dos mais próximos. Elas são de foro íntimo. Então, eu resolvi mudar o status quo da minha história. E só dependia de mim. E eu comecei a estudar 12 a 14 horas por dia e entendi a segunda ferramenta de gestão da emoção. Sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais que não resistem aos problemas, às dificuldades, às crises, às intempéries do dia a dia, do início da semana, da segunda-feira. Nós vivemos na era dos desejos. Desejo de ter bons amigos, desejo de ser um excelente profissional, desejo de ser um pai, uma mãe que educa mentes brilhantes, desejo de encantar as pessoas, de nos encantar. Desejos. O inferno emocional está cheio de pessoas que amam os desejos. Sonhos são projetos de vida. Sonhos, quando são verdadeiros, nos controlam, mesmo quando o mundo desaba sobre nós, mesmo quando ninguém nos apoia, nos incentiva. E sonhos têm de estar mesclado com outra ferramenta, disciplina, garra. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca materializam os seus projetos. E disciplina, garra, sem sonhos, produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens, que vivem numa mesmice sem fim, encarcerado por uma rotina massacrante. Você tem de unir essas duas ferramentas, sonhos e disciplina, porque se você divorcia-se delas, por mais que você seja culto, inteligente e capaz, você não consegue materializar os seus projetos. Eles se tornam como nuvens, névoas, que se dissipam ao calor do tempo. Então eu estudei 12 a 14 horas, sonhos e disciplina. Eu não entendia quase nada que os professores me falavam. Eu me cansava, meu cérebro vivia esgotado. Mas eu não desisti. Eu quero ser um médico. Eu tenho um sonho de ser um cientista. Eu vou trabalhar por isso. E entrei na faculdade de medicina. Entre os primeiros alunos, tem mais de 1000 alunos. E quando estava na faculdade, quando parecia que o sol brilhava e nenhum acidente poderia me abater, eu que gostava de festas e jantares, vários amigos, era sorridente, um sujeito sociável. No segundo para o terceiro ano, eu passei pelo caos de um estado depressivo e percebi que as lágrimas que não se encenam no teatro do rosto, as lágrimas secas são mais penetrantes e doloridas do que aquelas que são visíveis. E eu era uma pessoa hipersensível. E mais para frente,
como pesquisador, como construtor de conhecimento, e não apenas como psiquiatra, fazendo mais de 20 mil sessões de psicoterapia, atendimentos psiquiátricos, atendendo casos graves da minha cidade, da minha região, de outros estados, de outros países, casos muito graves. Eu entendi lá atrás que ou a dor me constrói ou ela me destrói. É um jogo que vocês têm de estar claro. Não se curve à dor em hipótese alguma. Você tem que se curvar humildemente diante da vida e agradecer milhares de pessoas que estão ao seu redor, o ar que você respira, o coração que pulsa, mas não se curve à dor nunca, porque ela é implacável. A dor da depressão, a dor do pânico, a dor das fobias, até porque as pessoas próximas são aquelas que mais nos frustram. A dor me constrói ou me destrói. Eu não me curvei à dor. Eu comecei a escrever sobre ela. Por que eu não tenho autocontrole? Porque eu sou sociável. Estou angustiado, sem prazer, sem canto. Eu olho para as pessoas, eu vejo elas na rua, as mais simples, com as profissões mais humildes cantando, e não há nada que me alegra. Porque não tenho gerenciamento dos meus pensamentos perturbadores? O que são esses pensamentos? Qual a natureza deles? Eu me lembro que eu já fazia perguntas corretas sobre essa fronteira complexa da ciência, o mundo dos pensamentos. E por que o mundo dos pensamentos é a última fronteira da ciência? Porque tudo está ligado aos pensamentos. Toda a construção científica são pensamentos. Toda a arte advém dos pensamentos. As relações humanas não existiriam sem os pensamentos. E a emocionalidade também. Sem os trilhos do pensamento não há consciência do objeto amado, do objeto que causa encanto, do sujeito que me causa tristeza, angústia, ansiedade. Sem os pensamentos você não define nem quem você é. Você não existe para si mesmo. O mundo inexiste. Você é um átomo errante. Então eu perguntava, o que é o pensamento? Que natureza, como ele se constrói? Por que eu não tenho o mínimo controle sobre eles? Comecei a acurar a minha capacidade de observar. Então, para ser um pensador, não basta usar a arte da dúvida, não basta usar o pensamento antidialético, não basta aprender a correr riscos dosados para executar os seus sonhos, nem usar disciplina com esses sonhos. É necessário você observar o intangível, ouvir o inaudível, mas a dor se tornou minha mestra. Eu não me curvei a ela.